Filho, não esquece de levar o casaco, hein? Tá bom, mãe. Te amo. Apivida é medicina e odontologia inteligente para todo o Brasil, com inovação, tecnologia e acolhimento para entregar a saúde que você merece. Apivida, saúde pra valer. Ei, você, leitor, leitora, seguidora do Portal do Holanda, eu estou de volta e eu francamente acho o seguinte, que vocês já notaram que eu tenho uma admiração profunda, muito grande por revolucionários. Eu já mencionei aqui em várias entrevistas e já declarei, inclusive, sobre a personalidade, sobre o protagonista que está aqui ao meu lado. Eu sempre digo, olha, eu acho que esse nosso convidado é um revolucionário. Eu já fiz isso, né? Eu gosto dos revolucionários, porque eles, na revolução, eles, além de tornarem e fazerem a diferença na passagem deles por aqui, esses revolucionários trazem benefícios que podem ser traduzidos em progresso, em evolução para as outras gerações. Esse é um grande papel do revolucionário. E hoje a entrevista tem um tema que aborda a história de vida de um grande revolucionário amazônida. O nome dele é Jorge Teixeira. Mas os amigos, os admiradores, em vida sempre o chamaram de Teixeirão. E ninguém em Manaus melhor do que o nosso ilustre convidado de hoje, o coronel Fábio Lustosa, que é o 26º comandante do SIGS, do Centro de Instrução de Guerra na Selva, um dos centros de excelência no Exército Brasileiro e também para os exércitos de todo o mundo. É o SIGS que tem como base a cidade de Manaus. É uma história belíssima, a história do SIGS. E o nosso revolucionário da história de hoje, nesta conversa, foi o primeiro comandante do SIGS. Ele é o 26º e o coronel Teixeirão, aqui em Manaus, vocês estão aí pela internet, mundo afora, nos seguindo, aqui em Manaus, poucos não conhecem quem foi Jorge Teixeira. Tem até um bairro com o nome dele, o bairro Jorge Teixeira. Entenderam? Merecidamente. Um revolucionário. Não só para o Exército Brasileiro, mas também para a cidade de Manaus, para a cidade de Porto Velho. Vocês aí em Porto Velho que estão me seguindo. É sobre o ex-governador, o ex-revolucionário rondoniense, Jorge Teixeira, que a gente vai falar aqui também. Coronel Lustosa, Selva. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado, à Hora Humberto. do H. Que bom recebê-lo. Mais uma vez estamos aí, né, Humberto? Nossos ouvintes que estão nos acompanhando. Ter essa oportunidade de falar sobre o nosso patrono, sobre o primeiro comandante do nosso centro de instrução, é algo bastante peculiar. O Teixeirão, que ele chega à cidade de Manaus na década de 60, em 65, para construir um centro de instrução e vai embora 20 anos depois, em 85, após ter sido sucessivamente comandante do nosso Centro de Instrução de Guerra na Selva, do nosso Colégio Militar de Manaus, ter sido prefeito da cidade de Manaus e ter sido o último governador do território de Rondônia e primeiro governador do estado de Rondônia. Então, uma vida, né, toda dedicada. Ele falece 2 anos depois de ir embora, em 87. Se estivesse vivo, ele completaria esse ano 100 anos de vida, dos quais esses 20 anos, rapidamente ele se adaptou e aprendeu a amar, como todos nós militares, essa Amazônia e, aparentemente, ele fez uma diferença muito grande aqui. Coronel, nós vamos falar mais sobre essa grande celebração que está sendo arquitetada no momento para reverenciar a memória, os feitos do coronel Jorge Teixeira. Mas me diga uma coisa, qual é a importância, o senhor como comandante do Centro de Instrução de Guerra na Selva, qual é a importância deste centro? Eu acabei de dizer que é um centro de excelência para o Brasil e para o mundo. Qual é a importância desse centro no contexto do Exército Brasileiro para todo o nosso país, a existência desse centro aqui em Manaus? A gente tem que entender, né, Humberto, que 60% do nosso território nacional é formado pela Amazônia brasileira. São mais de 60% de área
cobertas por floresta amazônica. Nós temos aí 20 milhões de habitantes sob essa superfície. As principais riquezas, tanto de flora, de fauna, de biodiversidade, de potencial hidrelétrico, de capacidade científico-tecnológica. Manaus é um dos principais polos, né, de desenvolvimento, de pesquisa, de inovação tecnológica que o país possui. Então, no contexto mundial, a Amazônia ela é a menina dos olhos do planeta. O planeta olha com muito desejo para esse território. E nós temos um centro de instrução que especializa os melhores guerreiros de selva do mundo. Nós temos um centro de instrução que possui competência técnica e profissional, né, que estabelece modelos, parâmetros de táticas técnicas e procedimentos de operações na selva para o mundo, onde os militares de todo o mundo têm desejo, vontade de conhecer não só a Amazônia, mas aquilo que a gente faz. Eu acho que é motivo de muito orgulho, né, esse centro de excelência que nós temos aqui. Coronel, é interessante porque há pouco foi dito para o senhor, e eu fui testemunha, eu estava do seu lado quando disseram isso, que se o SIGS ele era realmente muito mais do que apenas o lugar onde se encontra o zoológico do SIGS, que a população conhece em Manaus muito bem, o zoológico do SIGS. Quer dizer, o zoológico do SIGS, como é que ele nasceu e qual é o papel desse zoológico para o Exército, para o Centro de Instrução de Guerra na Selva? Acho que a gente tem que fazer uma engenharia reversa da história do zoológico, né? Então, o zoológico hoje, né, o zoológico do SIGS, ele hoje é o segundo ponto turístico mais visitado de Manaus. Nós recebemos ali em torno de 150 mil pessoas por ano, né? Isso há alguns anos. Nós perdemos em termos de visitação apenas para o Teatro Amazonas, né? E a gente, retornando na história do centro, ele foi criado em 1967 para que ele funcionasse como um meio auxiliar de instrução. Então, os militares que vinham fazer os cursos de guerra na selva à época, né, militares que vinham do centro-sul do país, do nordeste do país, né, que era a massa dos militares à época no nosso exército, eles desconheciam o que era a fauna amazônica e como interagir com a selva sem conhecer os habitantes, sem conhecer, né, os indígenas, sem conhecer os animais, sem conhecer como absorver os ensinamentos ancestrais que nós temos nessa selva, sem entender a dinâmica, né, da floresta. Então, em 67, ele foi criado, esse zoológico, e ele, por 2 anos, ele funcionou tão somente como meio auxiliar de instrução. E em 69 ele foi aberto ao público. Então, nós temos aí imagens do início do centro de instrução com placas, né, sugerindo a visita do zoológico do SIGS. Então, nós temos um zoológico aqui na cidade de Manaus, que hoje possui em torno de 400 animais, né, felinos, outros mamíferos, répteis e aves, né, e que funciona há mais de 50 anos. Agora, me diga uma coisa, coronel, é uma informação fascinante que eu colhi. Esses animais todos sempre foram objetos de resgate, foram animais resgatados porque estavam, de alguma forma, em perigo ou foram capturados numa ação contra contrabando de animais. Quer dizer, o senhor pode nos contar sobre a origem desses animais? Tá. O Exército Brasileiro, ele conta, né, com uma aprovação muito grande da nossa sociedade, Humberto. E essa aprovação é fruto de todo o trabalho que é desenvolvido, não só o trabalho de defesa, de preparação para a guerra, para a defesa dos nossos patrimônios, como também de zelo com a coisa pública, de cuidado com a coisa pública, né? Então, desde os primórdios ali da criação do centro, a gente observa uma série de pessoas que vão ao centro de instrução por terem ou encontrado algum animal em estado de vulnerabilidade, ou ter realmente sido motivo de uma criação e depois não ter condição de continuar a criação daquele animal, mas ao mesmo tempo deseja que alguém o crie da melhor forma possível, né? E atualmente nós somos parte de um sistema de zoológicos do Brasil,
né? Então a gente tem ligação com o IBAMA, com o ICMBio, ligação técnica, né, de orientação técnica, a gente obedece e respeita todos esses padrões de orientação técnica, e mesmo o centro de triagem de animais silvestres, né, animais fruto de apreensão que foram encontrados muitas vezes em estado lastimável, eles são destinados ao zoológico para recuperação. Então nós temos, não temos nenhum animal hoje nesse zoológico que ele seja fruto de uma captura nossa do Exército. Não, eu, Exército, peguei o animal... Não foram retirados da vida selvagem. Ou eu, Exército, eu retirei da vida selvagem, ou eu, Exército, adquiri, comprei esse animal para colocar no zoológico. Não. Todos os animais que nós temos lá, eles estavam em algum tipo de estado de vulnerabilidade e foram destinados ao nosso zoológico para que nós cuidássemos dele. Coronel, tem um centro, então, especializado em veterinária lá dentro para cuidar desses animais, é isso? O IBAMA, ele possui o CETAS, que é um centro de triagem de animais silvestres, e esse CETAS, ele dá destinação dos animais para outros institutos e zoológicos de todo o país. Nós somos um dos zoológicos que recebemos esses animais. E no nosso zoológico, nós dispomos de um centro veterinário, né, para cuidados mais imediatos, né, de atenção a esses animais aí. Então a gente recebe com alguma frequência aves, macacos, agora a gente tem lá uma capivara, 3 macacos, nós temos onças que chegaram lá e que a gente está cuidando, aguardando uma destinação, né, do IBAMA, do ICMBio, que será determinada pelo IBAMA. Que será determinado por eles, né? E quando é do nosso interesse, a gente aponta realmente a necessidade de permanecer com aquele animal. Agora, a população... E outros animais, eles são devolvidos, hein? Se o animal ele possui condições de ser reinserido à floresta, ele é devolvido à vida selvagem. Exato. Então, há animais, por exemplo, que eles têm um perfil de viver em bando. E se nós temos como uma catitu, ideia... por exemplo, né? Como o catitu, como os macacos, sim, né? O sim. sauim do colar Sim. branco. Então, esses animais, se a gente conhece o local da apreensão deles, se eles foram resgatados em determinado local, por atropelamento ou o que seja, e dados os cuidados, eles têm condição de serem reinseridos, nós procuramos aquele local originário e experimentamos a aproximação antes de liberarmos. O animal volta para a natureza. Coronel, aproveitando então, que a gente está nessa pegada falando sobre o zoológico, dia 12 agora, terça-feira, é o Dia da Criança, e eu já soube que tem uma programação muito especial para as crianças no Zoológico do Siglos. Bora falar logo sobre isso. O que vai acontecer terça-feira? Esse final de semana, tá? Desde o sábado, então sábado dia 10, domingo dia 11, sábado dia 9, domingo dia 10, segunda-feira dia 11 e terça-feira dia 12, a entrada no zoológico ela será gratuita. Gratuita, para adultos e crianças. Adultos e crianças, não haverá cobrança de ingresso, então haverá essa gratuidade, né? Então serão dias gratuitos de visitação ao zoológico. Obviamente, Humberto, que nós ainda temos uma preocupação muito grande com a prevenção e o combate à pandemia. Então o nosso zoológico ele possui uma capacidade de receber em torno de 4.000 visitantes por dia, limitados atualmente a 2.000 visitantes. Okay. Então essa gratuidade nesses 4 dias, ela é limitada a uma visitação de 2.000 visitantes. Nós estamos falando em 8.000 pessoas então, né? 2 por dia. 2 por dia. Certo. Né? Certo. Então essa é a nossa preocupação, para que a gente não tenha, né, nenhum tipo de aglomeração, ainda que seja um lugar espaçoso, sim, etc. Claro, a gente vai respeitar isso. A partir de que horas, Coronel? A gente abre o zoológico às 9 horas da manhã e fecha às 16h30. Tá? Então esse é o... E no dia da criança especificamente, nós teremos um convidado especial lá, né, que vai levar uma banda de jazz, né, e a intenção é que essa banda de jazz, ela toque jazz para crianças, né, que a gente tenha a oportunidade de fazer um incentivo à cultura e uma experiência diferenciada no dia da criança. Mostrando jazz para as crianças. Para essas crianças. Que legal. Talvez você conheça. Eu acho que eu devo conhecer. Estou desconfiado que eu conheço. Acho que eu conheço. Coronel, me diga uma coisa. No dia, todas as crianças convidadas, todas as famílias convidadas. No dia 12, a partir de sábado até a terça-feira. Na terça-feira vai ter essa programação às 10 horas da manhã, de 10 às
11 horas, acredito, em torno de 1 hora, nós temos a apresentação, que é o jazz para as crianças, mas é o jazz para todos aqueles que curtem a música, querem conhecer um pouco disso aí. Claro. E no dia 14, Coronel? No dia 14, fale desse dia, eu estou ansioso para ouvir o que vai acontecer pela passagem do dia do nascimento de Jorge Teixeira, que, se estivesse ainda com a gente, estaria completando 100 anos. Nascimento do Teixeirão é 1º de junho. 1º de junho. Né? Nos últimos 2 anos, em razão da pandemia, nós adiamos essas atividades para outubro. Né? No dia 14, uma cerimônia fechada. Mas a celebração é pelo centenário, né? Dele. Pelo centenário de nascimento dele. Né? Então, dia 14, à noite, dentro do centro, uma cerimônia fechada com autoridades particularmente militares, né? E em que a gente vai fazer uma série de homenagens ao Teixeirão. Então, ele possuía um filho, o senhor Rui Fibger Teixeira, que já confirmou presença. Olha, então ele virá do Rio de Janeiro para ele receber todas essas homenagens. Homenagens que passam, homenagens pelo Centro de Instrução de Guerra na Selva, homenagem pelo Colégio Militar de Manaus. Nós teremos o lançamento de uma moeda comemorativa ao evento, lançamento de um selo comemorativo ao evento, entrega de presentes para ele, né? Mas tudo com o intuito de caracterizar o que foi a vida do Teixeirão. Virão militares de Porto Velho, onde ele foi o governador em Rondônia, convidados especiais? O comandante da brigada, da 17ª Brigada de Infantaria de Selva, ele está convidado, como comandante de outras brigadas aqui da Amazônia, né? Temos outras autoridades que possivelmente venham de Rio de Janeiro, Brasília. Né? Ele era carioca, né? Ele era gaúcho. Gaúcho, olha só. Ele era gaúcho, e quando ele recebeu a missão de criar o Centro de Instrução do absolutamente nada, ele se encontrava na Brigada Paraquedista no Rio de Janeiro. Ele foi, então, originalmente um dos criadores do SIGS. O SIGS ele é criado por uma portaria em 64, no dia 2 de março de 64, pelo então chefe do Estado-Maior do Exército, General Castelo Branco. Humberto Castelo Branco, futuro presidente da República. Que foi presidente da República, né? Em 65, retornando do Forte Sherman, né, da Escola das Américas, de Guerra na Selva norte-americana, ele é chamado ao gabinete do comandante do Exército, General Costa e Silva. Que também foi presidente da República. Depois de Castelo Branco. Sim. E fala, você vai criar o Centro de Instrução em Manaus. Que interessante. Então perceba, né, as circunstâncias que envolviam isso. Nós tínhamos oficiais, esses oficiais eles tinham combatido a Segunda Guerra Mundial. Castelo Branco foi o oficial de operações da Divisão Expedicionária Brasileira, da FEB, no Teatro Italiano. Exatamente. Mas além do Teatro Italiano, se a gente olhar para o Teatro Asiático, para o Teatro do Pacífico, nós temos na Segunda Guerra Mundial inúmeros combates que se deram em áreas de floresta. Então, o Teatro Pacífico, a Batalha de Guadalcanal, né, são marcas disso aí. Nós temos o próprio Teatro da Birmânia, né, ocupada a China e o Sudeste Asiático ocupado por japoneses. Então, tropas, né, tanto norte-americanas quanto inglesas, temos os Chindits ingleses, os Merry Marauders norte-americanos que tiveram essa penetração, esse combate. Nós temos em 51 a saída da França após perder a Batalha de Dien Bien Phu, né? Também combate de selva. Nós temos a própria atuação norte-americana no Vietnã. Então percebo que essa década de 40, 50, o teatro de operações de selva, ele era muito relevante nos principais conflitos do mundo. Os combates foram travados na selva, né? Então o Exército Brasileiro, percebendo que 60% de seu território era selva, falou, necessitamos de uma escola de guerra na selva. Claro, claro. E veio Jorge Teixeira, o Teixeirão, e criou essa escola que há 57 anos ela é referência no mundo. O SIGS tem 57 anos, desde a sua fundação. É isso. Que legal, comandante. Né? Comandante, eu gostaria muito que o senhor deixasse, nesse momento, para todos os leitores e leitoras do Portal do Holanda, não só um convite, né, para levarem seus filhos lá para o zoológico, mas também uma mensagem de paz, principalmente a todos os brasileiros, em nome do
do SIGS que o senhor comanda. O convite está aberto, a gente já falou aqui, para que visitem o nosso zoológico, né? O centro ele é muito maior que o zoológico. O centro tem uma divisão de ensino, de doutrina e pesquisa, de veterinária, de saúde, ele é imenso. Mas o que fica à mostra é o nosso zoológico. Conheçam o nosso zoológico. E, para encerrar, eu acho que a gente tem que trabalhar com uma frase do general Rodrigo Otávio. Uma frase que foi cunhada na década de 70, se não me engano, 71, em que ele fala, né? Árdua é a missão de defender e desenvolver a Amazônia. Muito mais difícil, porém, foi a de nossos antepassados, em conquistá-la e mantê-la. Então, conquistar e manter foi tarefa de nossos antepassados. Hoje, a sua tarefa, a minha tarefa, é defender e desenvolver essa Amazônia. Nós, do Exército Brasileiro, nós das Forças Armadas, estamos permanentemente, diuturnamente fazendo isso, por meio de cursos, de programas, de estratégias de defesa da Amazônia. E o que a gente espera é que o desenvolvimento, que também é papel de todos, ele seja objeto de uma atenção de cada um de nós, né? Na educação, no incentivo à pesquisa, à inovação, à tecnologia, e que os jovens da cidade de Manaus, eles tenham essa boa ambição de procurar aquilo que a cidade oferece, né? A cidade oferece um espaço para inovação, para desenvolvimento, que é objeto da SUFRAMA, né? Criada por Humberto Castelo Branco, sim, na década de 60. De Alencar Castelo Branco. Então, nós temos oportunidades na cidade de Manaus, que as nossas escolas, nossos professores aproveitem isso aí e incentivem, estimulem, né, os nossos jovens alunos aí a fazer a parceria com o Exército, né, de defesa e desenvolvimento. Coronel, para terminar, o selva, de onde surgiu esse grito? Selva é um brado, né? Não é um grito, é um brado, né? O brado de selva, ele é icônico, né? Porque é uma tarefa normal, corriqueira, secular, que é o controle do material que a nação coloca na nossa mão, né? O Exército, ele é da nação. A nação coloca as viaturas, o armamento, o equipamento à disposição do Exército Brasileiro. E a nós cabe o controle do que está sendo feito com esse material. Então, toda viatura, quando ela sai do quartel, ela tem uma ficha de viatura, com o destino, para onde vai e a previsão de retorno. Uhum. E na época do Teixeirão, né, era muito comum, na criação das bases de instrução lá no nosso campo de instrução General Sampaio Maia, né, na M010, cerca de 70 quilômetros daqui, que o pessoal fosse para a construção dessas bases de instrução no interior da selva. E a resposta era natural: para onde vocês vão? Para a selva. Para onde vai? Selva? Para a selva. Foi pegando, responde daqui e dali, selva virou um brado, né? Que legal. Que a gente tem como marca, né, das tropas de selva do nosso país. E que bom que nesse final de entrevista eu tenho a oportunidade de dizer para o senhor agora, selva. Obrigado pela entrevista. Muito obrigado. A oportunidade é muito boa vir aqui, eu agradeço também, amigo. Muita selva. Obrigado. Obrigado, comandante. Gente, por hoje é só. Mas amanhã, se Deus permitir, estaremos aqui. Filho, não esquece de levar o casaco, hein? Tá bom, mãe. Te amo. Apivida é medicina e odontologia inteligente para todo o Brasil, com inovação, tecnologia e acolhimento para entregar a saúde que você merece. Apivida, saúde para valer.